Olá, meu precioso irmão, olá, minha preciosa irmã, paz eterna de Cristo. Estou grato a Deus, eu creio que você está muito também grato a Deus por termos mais esta oportunidade para podermos crescermos em graça, avançarmos no conhecimento da graça de Deus. Portanto, creio que você já está ciente do título do vídeo, que é um assunto que nos chama muito a nossa atenção, nos prende, na verdade, a um entendimento, a um conhecimento que nós sempre já tivemos da religião sobre a salvação. Mas hoje você vai ter uma visão, quem sabe até diferente daquilo que você tem ouvido sobre a salvação. Por isso é importante você ficar comigo até o final. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu, ative o sininho, que é muito importante também. E então o título diz o seguinte: será que você está salvo? Descubra esse conceito e o que prega a religião. Portanto, você vai então ter o conceito relacionado à salvação do que pregaram então os apóstolos, os irmãos ali do primeiro século. Você está prestes a descobrir o verdadeiro significado da salvação revelado no primeiro século. Vamos além das tradições religiosas e vamos também mergulhar na essência do Evangelho que garante vida eterna e comunhão com Deus. Não por obras, mas pela obra consumada de Cristo. Exatamente. Neste vídeo vou te mostrar, com base nas Escrituras, de modo exaustivo, que a salvação não depende de decisões humanas ou rituais, mas é um dom irrevogável consumado na nova aliança para os filhos de Deus, os filhos eleitos, que foram reconhecidos antes da fundação do mundo, como diz a palavra. Portanto, ao analisarmos o conceito da salvação no contexto apostólico, ali onde o apóstolo Paulo pregou no primeiro século, especialmente dentro da ótica da escatologia consumada e da revelação da graça de Deus, dada exclusivamente a Paulo, onde nós podemos até ler para nós reforçarmos esse entendimento, aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 11 a 12. Olha o que nos diz essa passagem. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, você está no caminho certo. Nós estamos mergulhando na palavra de Deus em busca da verdade. Nós não estamos no conceito religioso, nós não estamos buscando um conceito religioso, nós não estamos buscando um assunto, quem sabe aí em outros caminhos diferentes. Não, nós estamos adentrando dentro do conceito da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, para assim podermos crescermos em graça, dentro do entendimento daquilo que ensinou o apóstolo Paulo sobre a salvação. Precisamos então romper com os conceitos tradicionais da religião que associam ser salvo apenas ir para o céu ou evitar o inferno. No contexto original, a salvação era uma libertação espiritual, histórica e escatológica. Ou seja, ela se dava num cenário em que os judeus estavam presos à lei de Moisés. A lei que Paulo chama de ministério da morte e de condenação. Vamos ler isso aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 a 9. E, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ao qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério do Espírito como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação
foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Portanto, logo a salvação representava libertação desse sistema religioso da lei de Moisés. E sua plena consumação se deu com o fim da antiga aliança em 70 anos depois de Cristo, com a destruição do templo e da Jerusalém terrena. O significado de ser salvo no Evangelho de Paulo significava ser liberto da lei de Moisés, a qual imputava o pecado, isso mesmo. Por exemplo, aqui em Romanos capítulo 7, e o versículo 7 ao 11, nós diremos o seguinte: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Portanto, meu prezado irmão e minha prezada irmã, a salvação é ser justificado pela fé na obra consumada de Jesus Cristo e não por obras. Não por obras da lei, vamos dizer assim. Até Paulo pregando aqui em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, e Romanos capítulo 3, versículo 28, nos diz uma mensagem muito importante. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Mas isso é bem diferente do que você, eu, temos aprendido em muitas denominações. Que a salvação vem através de obras de esforços, de aparência. Então, a salvação é ser reconciliado com Deus, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Que Deus estava reconciliando consigo o mundo, não imputando seus pecados, mas impôs em nós a palavra da reconciliação. Então, ter a salvação é viver como filho de Deus, já nascido reconciliado, e não como alguém tentando obter salvação. Em Efésios capítulo 1, versículo 5, nos diz o seguinte: que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o seu beneplácito, a sua vontade. Ou seja, e além disso, o próprio Deus, como diz aqui em Efésios capítulo 1, versículo 3, que ele nos fez assentar nos lugares, Efésios capítulo 2, que ele nos fez nos assentar nas regiões celestiais. Ou seja, nós estamos gozando pleno reino de Deus em vida. Exatamente isso, porque nós temos a nossa salvação já. Isso vai ser mais detalhado e bem explicado no decorrer desse estudo. Aqui em Romanos capítulo 5, versículo 17, nos diz claramente que nós já desfrutamos desse reino em vida, que é a nossa salvação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então a salvação em si é receber o Espírito Santo como selo da nova aliança, algo que já se manifesta desde o nascimento, conforme revelado em Efésios capítulo 1, versículo 13 e Gálatas capítulo 4, versículo 6. Olha o que nos diz Efésios capítulo 1, versículo 13 e Gálatas capítulo 4, versículo 6. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. 4:6 de Gálatas.
E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito seu Filho, que clama, Abba, Pai. Você tem o Espírito de Deus. Porque, na verdade, a palavra de Deus nos diz que você é o templo do Espírito Santo, meu irmão que está me ouvindo, e minha irmã. Nós somos o templo de Deus. E assim, individualmente, somos membros desse corpo, da qual, espiritualmente, é o corpo de Cristo. A palavra nos diz que, em que também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. O apóstolo Paulo está referenciando ao evangelho que estava pregando aos irmãos do presente século com o qual eles estavam vivendo, e que este evangelho, o próprio Espírito Santo que habita em você, ele te guia nesta verdade, sem que você seja dependente de alguma denominação, sem que você seja dependente de um líder religioso. É isso mesmo? E sim. Vamos ver isso na palavra de Deus. Em 1 João, vamos ler em João primeiro, em João capítulo 16, versículo 13 nos diz. Vamos também ler também em 1 João capítulo 2 e o versículo 28. Também nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 2, capítulo 3, versículo 16. E o 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 16. Portanto, vamos ler essas passagens muito importantes para nossa edificação espiritual e conscientização da nossa identidade como filho de Deus. Como nós fizemos menção, que nós somos o templo de Deus e que Deus habita em você, meu prezado irmão e minha prezada irmã. Por isso você tem a unção do santo. A Bíblia diz também em Efésios capítulo 2, só acrescentando mais alguns parâmetros dentro do que nós estamos estudando, que Efésios capítulo 2, versículo 18, que a Bíblia diz que Deus, diz que você, nós, temos acesso a Deus pelo mesmo Espírito. E agora, por que você tem acesso a Deus pelo mesmo Espírito? É porque Ele habita em você. Então vamos para 1 Coríntios 3,16, que nos diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É correto isso? Sim, está escrito. Portanto, meu irmão e minha prezada irmã, Deus habita em você. 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você faz parte do povo de Deus. Porque você é, na verdade, um templo de Deus, como individualmente sendo membro do corpo de Cristo. Portanto, você tem acesso ao mesmo Espírito, e esse mesmo Espírito te guia em toda a verdade, através da tua consciência. Exatamente isso. Porque a Bíblia diz que ele guia em toda a verdade. E que, além disso, a palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 2, 28, dizendo: agora os filhinhos permanecem nele. Não é nem o 1 Coríntios, não é nem o 1 João 2, 28. Deixa eu buscar essa passagem muito importante. Que a unção do santo ensina tudo. Em 1 João capítulo 2, versículo 20. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Meu prezado irmão e minha prezada irmã, quando diz sabeis tudo, na verdade em si, não é que você tem que estudar teologia, como se tratando de uma inteligência, uma sabedoria humana. Não. A sabedoria que Deus te dá é a sabedoria espiritual. O apóstolo Paulo, ele fala aqui, falando nisso, né? O apóstolo Paulo vem em 1 Coríntios,
no capítulo 2, versículo... Deixa eu ver aqui, o versículo 13 e o 14. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Portanto, meu irmão, e vamos ler o versículo 15, do capítulo 2 de 1 Coríntios. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém discernido. Então, a unção do santo, que é Deus que está no seu coração, que está no meu coração, que está em nossos corações, guiando em toda a verdade, ele não vai precisar de uma teologia, ele não vai precisar de um líder religioso, ele não vai precisar que você seja um membro de uma denominação. Deus é completo em sabedoria. A Bíblia diz que toda a sabedoria existe nele. Toda sabedoria, isso mesmo. Deixa eu ver aqui esse versículo. Vamos ler então aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 13, que nos diz, olha, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então Deus é que é o teu ajudador, Deus é o teu guia. Portanto, meu prezado irmão e minha prezada irmã, nós, na verdade, em si, somos um povo bem abençoado. A Bíblia diz que todas as bênçãos, nós somos abençoados com todas as bênçãos. Efésios capítulo 1, versículo 3 já nos diz isso. E além disso, de tudo, meu prezado irmão e minha prezada irmã, nós somos perfeitos em Cristo. Nós não somos perfeitos nesse corpo. Esse corpo, na verdade, vai para o pó, como diz a própria palavra em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz que essa carne para nada aproveita, em João 6,63. Mas o nosso espírito, sim. O nosso espírito, ele já tem recebido um corpo glorificado. Esse corpo que nós temos, ele é espiritual, ele é perfeito. Vamos ler essa passagem que nos diz em Colossenses capítulo 2, versículo 10. E estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Portanto, meu prezado irmão e minha prezada irmã, tenha em mente que você é um filho de Deus e uma filha de Deus, porque você recebeu desde antes da fundação do mundo uma salvação eterna. Nós estamos falando de uma salvação que livrou aqueles que estavam debaixo da lei de Moisés de todos aqueles rudimentos para uma nova aliança. E você e nós que não estávamos debaixo da aliança, nós que se nós vivêssemos antes, naquele tempo de Moisés, nós éramos gentios e separados da comunidade de Israel, como diz a Bíblia, e estranhos às alianças e sem Deus no mundo. Mas, meu prezado irmão e minha prezada irmã, essa condição nossa era separada de Deus por causa da ignorância e por causa dos pecados que Adão cometeu por desobediência e recaiu sobre toda a humanidade. E nisto houve então, quer dizer, a restituição, não como se fosse para nós recebermos uma nova vida eterna, não. Nós apenas, a princípio, quando nós nascemos, nós já nascemos reconciliados. Eu estou falando a condição como se nós, dos gentios que estavam primeiramente ali, no tempo da lei de Moisés, que eles eram separados de Deus por causa da ignorância, eles eram, na verdade, excluídos da comunidade de Israel, como diz Efésios capítulo 2, versículo 11 a 14, você pode ler lá. Então, na verdade, eles foram, na verdade, restaurados a sua vida, a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus. Porque, na verdade, em si, em Efésios 4, 18, nós podemos ler isso, que essa comunhão com Deus é que tinha sido quebrado por causa
da ignorância, por causa do pecado de Adão. É o que diz Efésios 4:18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, o apóstolo Paulo, ele declarou em Romanos capítulo 3, versículo 23, que por isso todos foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram. Paulo está resumindo o quadro da humanidade sobre a antiga aliança, revelando a condição universal, tanto de judeus quanto de gentios, sob o domínio do pecado. Ou seja, Romanos capítulo 3, versículo 8 e 9, capítulo 3, versículo 8 e 9, diz o seguinte, Romanos capítulo 3, versículo 9, isso. Porque somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, ou seja, gentios, estão debaixo do pecado. Então vejamos que para que houvesse uma restauração, sim, Jesus Cristo veio no tempo da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei e poder também justificar todos que estavam debaixo de uma morte espiritual. Que a morte espiritual, sim, na verdade, é a quebra do relacionamento com Deus. Vamos ver isso o que diz Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades, que é o pecado no caso, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós para que não vos ouçam. Então isso foi o que aconteceu no Jardim do Éden, foi a quebra de relacionamento, isso causou-se a morte espiritual. E nessa morte espiritual toda a raça humana, como diz, a passagem de Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que todos foram encerrados debaixo desse pecado, por causa de Adão. Vamos ler isso? Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós não estamos tratando de uma morte biológica ou a morte física, não. Estamos tratando de uma morte espiritual, porque Adão, o primeiro homem a pecar, o primeiro homem a desobedecer, ele caiu nessa transgressão, ele na verdade em si morreu espiritualmente e não biologicamente, embora que isso tenha morrido depois, questão biológica, mas estamos tratando da morte espiritual. É por isso que quando nós tratamos de salvação, nos nossos dias atuais, temos que tratar o assunto como ela realmente é definida, é conceituada dentro da mensagem que o apóstolo Paulo pregou. Ou seja, nós somos salvos, como diz assim a história de Paulo, espiritualmente, que estávamos mortos por causa da nossa comunhão com Deus, que tínhamos se distanciado. Então, esse relacionamento que temos com Deus, ele foi restaurado. É o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 18. Olha o que diz. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não nos imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, essa reconciliação que nós tivemos com Ele, mesmo antes de nós existirmos, eu estou falando dos irmãos que estavam presencialmente ali no tempo da lei, porque quando eu e você nascemos biologicamente, nós já nascemos reconciliados. Nós não precisamos, meu prezado irmão e minha prezada irmã, de uma denominação para que pudéssemos ser justificados em Deus. Não, nós já nascemos justificados. Então, meu prezado irmão e minha prezada irmã, então essa entrada da morte espiritual, ela entrou por meio de Adão. Como nós já lemos, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pela morte e pelo pecado a morte, assim também a morte
passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quer dizer, o papel de Adão, o Adão na verdade, é apresentado como uma cabeça representativa da humanidade decaída. Porque por meio dele, o pecado, no sentido de separação, desobediência e rebelião, entrou no mundo. O pecado aqui não é apenas um ato, mas um princípio que introduz a morte. A morte, isto tratando da morte espiritual. E, biblicamente, é primeiramente separação espiritual de Deus. Não é a morte, uma morte física, como eu tenho explicado. E isso a morte passou a todos os homens. Aqui Paulo mostra que a humanidade inteira, estando em Adão, compartilha da mesma condição de morte espiritual. Uma vida desconectada do Criador. É o que na verdade trata-se Efésios capítulo 2, de versículo 1 a 3, que nos diz, E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Não era uma morte biológica, mas era uma morte de estado espiritual. Em que no outro tempo estava sem Cristo, né? Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filho da ira, como os outros também. Isso não significa que nascemos culpados de um ato, mas que todos, sem a revelação da vida em Cristo, estão mortos espiritualmente. O contexto é de que alienação, ignorância, a ausência da vida eterna, que somente Deus pode comunicar isso. Então quer dizer que a morte espiritual era na verdade a quebra de um relacionamento espiritual com Deus que houve no passado. Não na tua vida espiritual, não na minha vida. Só voltando aqui, frisando e reforçando, quando nós nascemos, biologicamente, já nascemos justificados. Não necessitamos e nem precisamos do termo aceitar Jesus Cristo, porque o termo aceitar Jesus Cristo, ele não é bíblico. Mas pelo contrário, a palavra nos diz que ele nos aceitou primeiro. Em primeiro lugar, ele nos reconheceu antes da fundação do mundo e fomos chamados como eleitos para participarmos de corpo e sangue. Vamos ver isso? Vamos. Primeiramente, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. E também vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 12. Como também, versículo 1, 4 a 5. Cristo, né? Não é Efésios capítulo 2, 12, não. É Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2, 14. Olha o que nos diz. Efésios capítulo 1, versículo 4 a 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha a importância de nós reconhecermos a nossa identidade. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou diante dele em amor. Ou seja, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então foi a vontade de Deus que você já fosse reconhecido antes da fundação do mundo, como filhos. Aí o que diz o versículo 14 de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 de Hebreus. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Olha só. Você, meu prezado irmão e minha prezada irmã, que estava muito antes da consumação ou seja, antes do mundo existir, vivendo em Deus, criado por Deus. Agora você está participando de carne e sangue. Então isso significa totalmente que participar não é o mesmo que ter origem. Você não teve origem nessa carne. Por isso a expressão até mesmo aceitar Jesus não tem uma conexão
com os filhos de Deus, porque os filhos de Deus, na verdade, em si, foi já reconhecido antes da fundação do mundo. E já fomos restaurados, reconciliados quando nós nascemos, já em Cristo. Porque já nascemos reconciliados, porque na verdade, Cristo já fez de uma vez por todas. Olha o que diz em Hebreus capítulo 9, o versículo 26. Hebreus capítulo 9 e o versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele, como diz a palavra, uma só vez, não foi duas, não foi três, nem necessita mais de outras vezes. Uma só vez para poder aniquilar o pecado. Como agora você pode dizer assim, que você é um pecador, que na verdade precisa de ser filiado à denominação para que possa ser restaurada a sua comunhão com Deus? Não. O pecado, na verdade, em si, era uma transgressão da lei de Moisés. O que você está entendendo como pecado é, na verdade, em si, obras da carne, que uma vez não te separe de Deus. Porque toda a nossa natureza humana, ela é tendenciosa a natureza terrena, as concupiscências carnais. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter esse controle. Nós vamos falar sobre isso já já. Então vejamos que a realidade prática da salvação não é mais como se vivesse como um pecador, porque na verdade em si, nós já fomos reconciliados com Cristo. Desde antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que esse beneplácito que ele teve, essa vontade que ele teve, foi de que seus filhos fossem reconhecidos antes do mundo existisse. E agora sim, nós estamos aqui tendo experiência humana, estamos experiência na carne, como diz Hebreus capítulo 2, versículo 14. Então vejamos, meu prezado irmão, nós vamos adentrar um pouco relacionado, por falar um pouco sobre a questão da nossa natureza humana, o que descreve o apóstolo Paulo aqui em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Olha o que diz. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, nós temos controle e devemos controlar as nossas concupiscências carnais. E sim procurando andar no espírito. Porque uma coisa é certa. Tudo que nós semearmos aqui nesse corpo, nessa carne, os desejos da nossa carne, nós vamos colher. É o que diz também aqui em Gálatas também, em 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Isso, na verdade em si, não é o que trata-se de separar de Deus. Não, isso é só obra da carne. O que você fizer, isso aqui, semear na sua carne, você colherá nesta própria carne, não deixando de ser filho de Deus. Porque a religião, ela distorce o conceito de salvação, pregando que ela pode ser perdida pelas obras da carne. Ou seja, conforme o que você fizer, é o que diz a religião, você perde a salvação. Mas não é isso que nós estamos examinando, nós estamos aprendendo, nós estamos avançando no conhecimento da graça de Deus. Não é isso. Nós já somos perfeitos em Cristo. Anote isso com bastante clareza. Nós já somos perfeitos em Cristo. Não nossa carne, nosso corpo humano, não. Nosso espírito. A Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 10.
Ou seja, então a religião ela distorce o conceito de salvação, prega a salvação como se dependesse dos rituais, das atitudes que você faz, de tuas palavras, tudo aquilo que você comete, que seja de bom ou de ruim, depende de você ser salvo ou de perder a salvação. Como se tudo dependesse do esforço humano. Mas o ensino bíblico é claro: obras da carne são consequências de uma natureza e mentalidade não renovada. Não critério de exclusividade da filiação divina. Ou seja, ela não exclui você da filiação divina. O que você, só reforçando, o que você semear, isso também colherá aqui na carne. Então vejamos que a definição bíblica das obras da carne, que Paulo prega em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, com clareza, né? São manifestas. Ou seja, ele definindo o que seria a obra da carne. Ele dá uma breve definição. O que seria as obras da carne? Por exemplo, adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Então, quer dizer, todas essas coisas e outras mais semelhantes. Isso é o que ele expressa em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Então, obras da carne são comportamentos, são atitudes e práticas que brotam da velha natureza adâmica, mas que isto já não te separa de Deus, porque Deus, na verdade em si, ele já se tornou perfeito. É o que diz em Colossenses 2:10. É o que Deus, na verdade em si, já tinha te escolhido desde antes da fundação do mundo. Ele não escolhe errado. Ele, na verdade em si, ele não te destinou a errado, ele não te escolheu errado, ele não te conhece como uma pessoa que pode surpreender a ele. Não. Então, meu prezado irmão e minha prezada irmã, são coisas muito importantes. As implicações das obras da carne, ou seja, são consequências terrenas. As implicações das obras da carne são consequências terrenas. Aqui está a chave. Ou seja, Paulo não está dizendo que quem comete obras da carne perde a salvação. Não. Mas sim que essas obras trazem consequências naturais, imediatas e devastadoras para a vida eterna, terrena. Então vejamos que Gálatas capítulo 6, versículo 7, onde nós lemos, e até versículo 8, que diz que não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, tudo que o homem semeia, colhe aqui mesmo. A realidade é essa. Quem planta inveja, discórdia, adultério e ódio, colhe destruição de relacionamentos, doenças emocionais, causas sociais e todo tipo de sofrimento. Esse é o princípio natural e espiritual. Colheita imediata. É isso mesmo. Essas consequências pertencem à vida terrena. Não diz respeito à condenação eterna, mas sim ao impacto das escolhas no tempo presente, para quem já é filho e nova criação. Então, meu prezado irmão e minha prezada irmã, a salvação pregada pela religião, ela é baseada em obras. A maioria dos sistemas religiosos, vamos dizer assim, capazes de compreender a nova aliança e a obra consumada em Cristo, ainda insistem e ensinam que as obras da carne podem levar à perda da salvação, impondo medo e culpa, na verdade, em si. Essa é uma leitura distorcida, baseada numa má compreensão do Evangelho da graça de Deus. Ou seja, como por exemplo,
o que a religião pode te impor como um princípio para você ter a sua salvação? Se você deixar de pagar, por exemplo, o dízimo, você pode estar desviado. Mas se você for um bom dizimista, você, na verdade, é um homem que tem praticamente como a sua salvação garantida. Como se, na verdade, se você era uma negociata, a tua salvação está como fosse uma questão de negociata. Como já citado acima. Igreja ensina que quem não paga dízimo fielmente está roubando a Deus. E se não se arrepender e voltar a pagar, está em desobediência e pode perder a salvação. Isso não tem sentido dentro dos princípios que ensinou o apóstolo Paulo. Isso sim tem princípio e base sólida na velha aliança, debaixo da lei de Moisés. É o sistema religioso quer te colocar. Mas nós temos, graças a Deus, ainda que nós somos fracos, nós temos o Espírito de Deus para nos guiar em toda a verdade. Então vejamos, meu prezado irmão e minha prezada irmã, que a salvação ela não depende das obras, mas sim a salvação da qual nós temos, que a nova aliança, ela é irrevogável, e não por meio de sangue, como diz Hebreus, capítulo 9, versículo 12, que não foi por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue do Senhor Jesus Cristo, é que sim que Ele restaurou toda a nossa liberdade e comunhão e relacionamento com Ele. É como diz Hebreus capítulo 10, versículo 14, porque por uma só oferta, não foi por várias não, Ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Amém? Você reconhece agora a sua identidade com Cristo? Você sabe agora que você é um eleito de Deus, que foi chamado desde antes da fundação do mundo? Exatamente isso. Creio que você agora tem uma nova mentalidade a respeito da sua identidade com Cristo. Que na verdade você não adquiriu quando você entrou numa religião. Você não tem essa identidade com Cristo quando você foi batizado em água ali, em cumprimento da lei de Moisés, que é uma aspersão. Não, ali é obra da carne. Você foi reconhecido por Deus desde antes da fundação do mundo. Portanto, meu prezado irmão e minha prezada irmã, a salvação pregada no primeiro século era a libertação do pecado, da morte, da lei e da ira vindoura. E também, como nós temos o princípio do pecado de Adão, que é a morte adâmica, que ele também abrangeu todos os seres humanos. Isso perdeu-se o relacionamento com Deus, como a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 11 a 14, que diz que estamos separados de Deus, estamos separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. E sem Deus no mundo. Mas isso foi restaurado quando ele fez toda a remissão de pecados em si mesmo. Ele redimiu tudo aquilo que estava acontecendo nessa separação. Ele na verdade agora desfez tudo no corpo dele através da cruz. Então, como nós estamos observando dentro da palavra de Deus, hoje essa salvação é a realidade consumada. Os que estão em Cristo não aguardam fim, mas já vivem a vida eterna. Somos salvos, vivificados, assentados nos lugares celestiais em Cristo. É o que diz aqui em Efésios capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está assentado nas mansões celestiais. Não é o teu corpo físico, mas nosso espírito se regozija diretamente com Deus, porque nós somos o templo do seu espírito. Se desejar
Ou seja, eu posso colocar, como eu disse, ou fazer outros vídeos, quer dizer, mencionado. É um assunto que você possa ter ficado com dúvida. Deixe nos comentários algo que você pode ter te chamado a atenção, ou quem sabe pode ter ficado com dúvida. Coloque nos comentários. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, isso é muito importante, para que o YouTube possa observar que esse trabalho tem uma relevância e poder entregar para mais outras pessoas, para que eles tenham também esse entendimento, crescer em graça, avançar no conhecimento da verdade em Cristo Jesus Cristo. Então, que Deus continue nos abençoando, um grande abraço e até o próximo vídeo.